Dios, I pray for everyone here. yo oro por todos And I aquí. bless everyone. Y Y el doctor me llama y me dice, con los papeles en mano, me dice, yo no sé qué pasó, pero esta niña no tiene cáncer. Then your revelation que tu is revelación gonna open va a on the abrirse heart en los in corazones Jesus' name. en el nombre de Jesús. Ok? E o que Deus tem me cobrado e o que Deus tem me trazido é que a igreja precisa se colocar em posição, a igreja precisa se posicionar. E a minha pergunta a Deus foi como se posicionar em que sentido? Em 2 sentidos Deus me falou. O primeiro sentido é entender que há proteção. Quem não estiver embaixo do sangue de Jesus está com um sério problema. Número 2, em posição de soldado, em posição de guerra, em posição de ir para cima e tomar aquilo que é do nosso direito. E tomar aquilo que é nosso, e tomar aquilo que Deus nos deixou. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiro, nós temos que estar, para estar embaixo do sangue de Cristo, nós temos que estar em verdadeira comunhão com esse pacto, o qual Cristo abriu para a minha e para a sua vida. Qual é este pacto? Este pacto é o sangue e o corpo de Cristo que foi apresentado na cruz do Calvário, que poucos minutos antes, ou horas antes, posso dizer, Jesus ele apresentou antes o pacto aonde nós seríamos um com ele, quando participássemos da ceia, quando participássemos em comunhão, quando participássemos em verdade, quando participássemos em um coração puro com o Senhor. Porque a Santa Ceia, e muitos, ontem eu conversava com um pastor amigo meu, e nós lembrávamos que o culto de Santa Ceia, ele era fechado, ele era um culto que ele não era aberto. Talvez muitos que aceitaram Jesus, não muito tempo atrás, talvez você não conhece essa história, mas a igreja antigamente, a própria Assembleia de Deus, a qual eu fui criado, a igreja era fechada, o culto de Santa Ceia. Ou seja, era um culto restrito somente para as pessoas que eram membros da igreja, o qual eu rebato muito hoje, porque a ceia, ela é um antídoto, a ceia, ela é um remédio. Nós temos provas na igreja que a ceia, muitas curas aconteceram somente em participar da ceia conosco, não é verdade? Ok, então o ponto é que a ceia, ela não está restrita somente para membros da igreja King Jesus. A ceia, ela está restrita para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para aqueles que creem que Ele morreu na cruz pela sua vida, ou seja, pela minha vida. Se eu creio que Jesus morreu pela minha vida, se eu acredito em Jesus como meu único e suficiente Salvador, então, se eu estou em um coração de verdade diante da presença de Deus, eu então eu sou digno de ser filho de Deus, e como sou digno de ser filho de Deus, eu tenho acesso e posso participar da ceia. Eu não poderia participar da ceia. Qual, pastor? Qual o motivo que eu não poderia participar da ceia? Se eu estivesse em pecado e eu estivesse conformado com esse pecado. Ou seja, estou vivendo um adultério e estou conformado com o adultério e continuo tomando a ceia. Aquela ceia vai me matar, pastor? Aquela ceia vai me fulminar? Não. O contrário disso é que a ceia não fará efeito nenhum em uma pessoa que não está em verdade com Deus. Esse é o ponto que nós precisamos entender, o que é a ceia, o que é a cobertura do sangue de Jesus. Porque Jesus, ele não veio aqui para dar flechada nas pessoas e matar. Deus não veio aqui para matar as pessoas. Deus, ele veio aqui para salvar a humanidade. Ele veio aqui para me salvar e para te salvar. Agora, se eu tomo a Santa Ceia e não estou inconforme com o Senhor, ou seja, se eu estou aqui domingo pela manhã, não pequei, mas já estou com um pecado programado para o resto do dia ou durante a semana. Amanhã eu vou passar perna no meu patrão, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquele, eu já estou programado. Final do ano eu vou fazer uma viagem, e aí eu vou fazer tal coisa. Eu já estou programado, premeditado para cometer um pecado. E aí a cobertura do sangue de Jesus não está sobre a nossa vida, não está sobre o umbral do nosso coração, não está sobre o umbral da nossa vida. Por quê? Porque estamos em erro com o Senhor. A cobertura do sangue de Jesus é de suma importância para a minha e para a sua vida, para mantermos cobertos, protegidos, porque há uma guerra. Ah, pastor, mas eu não estou vendo guerra nenhuma agora. Mas há uma guerra.
Há uma guerra traçada e essa guerra é contra o reino de Deus. Há uma guerra que o inimigo agora quer traçar, porque os minutos são finais e ele quer roubar aquilo que Deus comprou com o sangue dele. O próprio Deus, na pessoa de Filho, desceu e veio e deu a vida dele pela minha e pela sua vida. É uma guerra, e o inimigo nesse momento ele quer esconder isso, então ele faz tudo para você não participar da ceia, ou se você participar em erro. Ele coloca sobre a igreja por muitos anos, na década de 1900, a igreja teve um sucesso maravilhoso, mas quando chegou a 1950 em diante, 1970, nós vemos o quanto isto foi feito da maneira errada em relação à ceia. Por quê? Proibiram as pessoas de tomar a ceia. Como da mesma forma hoje, muitos através da graça dizem assim: olha, eu tenho o chaveirinho da graça, é domingo pela manhã, hoje é ceia, levanta a cabeça para o céu e diz: Pai, perdoa-me, e agora eu vou tomar a ceia. Qual é o compromisso que nós temos diante de Deus agora? É o chaveirinho da graça que nós vamos usar, não que esse chaveiro, não que a graça não esteja funcionando na nossa vida, mas a extrema graça é perigosa. O que é a extrema graça, pastor? A extrema graça é saber assim: eu posso fazer de tudo que Jesus me perdoa. Eu posso fazer de tudo que Jesus me perdoa. Jesus veio aqui, morreu na cruz, todo pecado. Se eu matar alguém, está cravado na cruz. É só eu pedir perdão. Se eu fazer isso, está cravado na cruz. Essa é a extrema graça e a igreja hoje está pregando isso. Cuidado com a extrema graça. Cuidado com a vinda de Jesus. A extrema graça hoje está sendo pregada de uma maneira errada e muitas igrejas hoje estão embaixo dessa teoria da extrema graça. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a viver um coração puro. A Bíblia nos ensina a não confiar em nossas forças. A Bíblia nos ensina a não confiar em nosso próprio poder. A Bíblia nos ensina em confiar no poder salvador de sangue de Jesus. A Bíblia nos ensina em confiar em Deus. A Bíblia nos ensina a fazer as coisas corretas. A Bíblia nos ensina a buscar e sempre buscar uma vida de verdade com o Senhor. Agora, o que isso pode fazer, pastor? Não há medicina nenhuma que, humanamente falando, ou através da ciência e dos conhecimentos medicinais da terra, não há nada aqui, pastor. Ainda não se procuram saber a cura do câncer. Muitos dizem que já está, mas devido à ganância do povo, não querem deixar que isso entre, mas eu já vi muitas vezes as pessoas serem curadas ao participar da ceia, sendo curadas de câncer. Vocês já viram isso? O sangue de Jesus, ele liberta de todo pecado. O sangue de Jesus, ele liberta dos demônios. O sangue de Jesus, ele nos protege até mesmo do anjo que foi enviado por Deus para matar aqueles que estavam em desobediência. Pastor, isso não é Bíblia. É Bíblia, pode ler em Êxodo capítulo 18. Você vai ver que um anjo foi mandado. Deus enviou um anjo para matar todos os primogênitos. Mas aqueles que tinham o sangue de Jesus nos umbrais da porta, esse o anjo não podia tocar. Ter o sangue de Jesus na nossa vida não significa simplesmente tomar isso no domingo pela manhã, como hoje nós vamos fazer. Ter o sangue de Jesus é tomar isso e saber que durante todos os dias você vai estar com o sangue sobre a tua vida. Ter o sangue de Jesus não significa vir aqui com nosso ato simplesmente na frente do pastor tomar a ceia, mas é saber que quando nós saímos daqui, nós estamos carregados com esse sangue no nosso coração, na nossa vida, e quando nós nos arrependemos, escuta o que eu vou falar para você, pelo amor de Deus, quando nós pecarmos, tem que haver algo que toca na nossa vida e dizer: errei de novo. Acabei de fazer errado de novo. Eu tenho que ter um sentimento de arrependimento em relação ao pecado. Um sentimento de algo que não está certo, não está correto. Eu errei de novo. Pai,
me perdoa, porque se eu não for com um coração contrito ao Senhor, com um coração verdadeiro a Deus, então eu não estou sendo verdadeiro. Aquela oração de me perdoa, Senhor, assim, simplesmente, eu nem sei o que eu pequei, Pai, mas pega tudo, põe num pacote aí, perdão por tudo. É verdade, às vezes a gente ri, é sério. Mas se não cuidarmos, começamos a fazer assim. Sabe por que que o pecado, ele traz uma tristeza no coração? Porque ao pecar, quando Jesus Cristo fala que a pior parte da vida dele, nós olhamos e nós vemos aquele filme Passion of Christ, e nós vemos que o sangue, como que os soldados judiaram, os soldados romanos judiaram do nosso mestre, aquilo tudo toca no nosso coração, e nós falamos, uau, como sofreu, aquela coroa de espinho, os espinhos de até 12 centímetros, cravado, aquilo trazendo até mesmo o veneno da própria planta, a dor, as chicotadas, as últimas 7 chibatadas que Jesus levou, era um chicote, como que ele morde, ele voltava arrancando a carne, aquilo é verdadeiro. Os pregos, a maneira que Jesus ficou, a cãibra que isso tem causado em Jesus naquela posição, o deslocamento dos braços para manter a posição, isso tudo causava uma insuficiência de ar, e toda essa dor realmente, se nós olharmos como humanos, nós vamos ver assim, uau, isso é realmente mal, isso é ruim. Mas quando Jesus diz, para que Deus, quando Jesus sente aquela tristeza, aquela angústia, aquela pior passagem na vida dele, sabe o que ele está falando para Deus? Que a pior parte não é o sofrimento humano, mas é o que foi cortado do relacionamento entre ele e Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. E naquele momento o próprio Cristo, o Filho de Deus, se carregou do meu e do seu pecado. E aquele momento houve um momento que ele diz, Pai, não me deixe só. O pecado, ele traz uma distância entre nós e Deus. E essa distância, ela causa uma depressão, ela causa uma angústia, ela causa uma situação no nosso espírito, para quem está acostumado a andar com Deus. O pecado, ele faz isso conosco. E por isso nós temos que nesse momento realmente nos arrepender dele. Eu não posso pregar a vocês e dizer a vocês nunca mais pequem, porque eu sei que ninguém vai conseguir, nem mesmo eu vou conseguir. Mas que o pecado é um terremoto dentro de nós, tem que ser limpo, tem que ser tirado, tem que ser removido, e tem que vir acompanhado de uma palavra que eu nunca esqueço, metanoia, que é uma mudança radical, ou seja, um arrependimento radical. Porque ao momento que eu pecar, eu me desligo da unção de Deus. Ao momento que eu peco, eu me distancio do Senhor. Ao momento que eu peco, eu não posso estar em comunhão. Por isso Adão, quando Deus vem passeando pelo jardim e fala, Adão, e Adão não responde, ele pergunta novamente, Adão, e Adão não responde, de repente Adão grita, estou aqui, Senhor. Mas por que você está aí, Adão? Porque eu estou escondido, Senhor, me tapando aqui. Adão, você comeu do fruto, Adão. Não pôde mais ter comunhão com Deus. Por causa do pecado. E aí é quando é cortado o pacto do sangue. E aí, pastor? O que seria de nós se nós tivéssemos que tomar a ceia uma vez por ano, pastor? Ou se nós ficássemos presos 10 anos e não tivesse acesso ao sangue, a esse símbolo, pastor, que Deus nos deixou? Deixa eu explicar isso para você. Eu poderia, posso e nós podemos tomar, e a Bíblia não nos vai contra nenhuma parte, que nós podemos tomar ceia todos os dias.
Não há problema nenhum com isso. Como também uma vez por ano. Nós adotamos na igreja de tomar uma vez por mês. E às vezes acontece de nós fazermos até diferente, né? Por exemplo, quem participa dos 2 cultos, toma, e já no segundo toma de novo. Isso é problema, pastor? Não. Agora a questão é quanto que isso vai durar na tua vida. A questão é qual a seriedade do compromisso que você tem com Deus através disso. Esse é o ponto. Escuta o que eu vou dizer para você. Ou cremos, ou não cremos. Eu sei que o pecado causa uma tristeza, certo ou errado? E por que essa tristeza? Porque o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, e onde está o Espírito Santo? Ele geme, chora, clama por nós. Então, ao pecar, eu não preciso vir aqui agora de novo, pastor, eu vou tomar outra ceia. Se nós tivermos ceia, amém, nós precisamos somente estar em comunhão, nunca deixe de tomar ceia. Mas o que nós não podemos fazer é carregar a extrema graça e dizer assim: Pai, eu acabei de pecar, meu coração nem está pedindo muito, mas eu tenho que te pedir perdão. Eu tenho que me arrepender do pecado. Eu tenho que me arrepender quando eu for infiel à minha esposa. Eu tenho que me arrepender quando eu for infiel nos meus negócios. Eu tenho que me arrepender quando eu for infiel na casa do Senhor. Eu tenho que me arrepender quando eu sou insubmisso a um líder. Eu tenho que me arrepender quando nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Às vezes Deus me acorda de madrugada. E eu preguiçoso, não levanto. E eu preguiçoso, não levanto. Às 7 horas eu acordo, arrependido. Deus me chamou para orar. Tinha uma questão para isso. Tinha uma situação para isso. Mas aí eu me arrependo e tomo atitude para o próximo dia. Eu preciso entender a voz de Deus. Qual é o compromisso que nós temos com o sangue de Jesus? Será este simplesmente só mais um culto, onde nós temos um ritual? Isso aqui não é um ritual, amados, isso aqui é um pacto. Isso aqui é o pacto que nós temos com o sangue do Rei dos Reis. Isso aqui é o pacto que nós temos e dizemos assim: ao participarmos disso, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu estou em comunhão contigo através de Jesus Cristo, o sangue dele. Nós estamos dizendo ao inferno, ao diabo, dizendo: os meus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Não há mais nada que você possa me acusar, nada mais. Dá um wipes para mim. Paper towel para mim. O sangue de Jesus. Qual o compromisso que eu tenho? É tão fácil fazer errado. Certo ou errado? O mundo hoje, se você briga no casamento, separa, amado. Tanto homem aí sozinho, tanta mulher sozinha, separa logo, pega outro. Ó, o outro fez tudo certinho, como é que está lá? Mas é difícil a gente voltar. Quando nós levamos um pisão no pé daquelas pessoas que nós amamos e nos magoam, nos entristecem, o que acontece? É melhor ficar sem falar. Vou logo deletar aqui do telefone, não preciso falar mais com essa pessoa. Sabe qual é o maior problema que hoje tira a comunhão da igreja? Porque quem não está com Jesus, quem não está com Deus, está fora de comunhão. Então vamos falar da comunhão da igreja. Não são todos que são filhos de Deus. Está na rádio, né? Está na rádio, não está? Não são todos que são filhos de Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus Cristo como Salvador e quem reconhece a Ele como seu Salvador. Esses são filhos de Deus. A Bíblia está aí muito clara. E obedece e segue. Do contrário, nós somos criados por Deus. Criados somente criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos e nos entregamos a Ele. Amados, sabe qual é um dos maiores
o maior índice que tem hoje retirado a comunhão da igreja? Alguém sabe me dizer? Mágoa. Esse é o número 1 na nossa libertação. Quando nós fazemos retiro de libertação, a primeira coisa que nós pegamos é mágoa. Porque as pessoas dizem assim, não, com o tempo não cura, não sara. Esse jovenzinho que está aqui, ó, pequenininho, quando ele veio para cá com 19 anos, ele não falava com o pai dele no Brasil, que ele nem conhece. Porque havia uma situação, um bloqueio, uma mágoa. 2 meses depois que ele estava na igreja, não precisei falar para ele. Ele me ligou um dia e falou assim, pastor, eu liguei para o meu pai no Brasil. Eu liguei para o meu pai que eu não conhecia. E daí como é que foi, filho? Eu gastei 2 cartões, quase 3 horas de telefone com ele. Durante 19 anos o inimigo bloqueou ele poder ter comunhão com o pai. Está aqui, igreja. E assim somos nós. Pensa comigo. Quantas pessoas hoje estão na igreja e não têm comunhão com Deus por causa da mágoa? Quantos casais que hoje não podem se arrumar? Por quê? Porque tem mágoa um do outro, devido a uma palavra, devido a isso, devido àquilo, devido àquele outro. Quantos filhos hoje têm mágoa com seus pais? Está aqui, igreja. Abra uma Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Pode colocar para mim? Diz a palavra do Senhor, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se em quem? Senhor. E no seu forte poder. Ou seja, no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura minha. A armadura de quem? De Deus. Para poderem ficar firmes contra o quê? Escuta o que eu vou dizer para você. Se tem uma armadura, é porque tem guerra. Quem é que coloca uma armadura para ir numa festa? Se tem uma armadura, é porque tem uma guerra. E qual o ponto aqui? Aqui você vai entender por que muitas vezes você está down, por que muitas vezes você está com depressão, por que muitas vezes você está baixo. E você olha para o lado e diz assim, não tem nada de problema, as contas estão pagas, o dinheiro está aqui, a mulher está aí, a família está aqui, está tudo certinho, qual o problema? E eu estou down. Por quê? Vamos entender isso. Volta o 11 para mim. O 10, perdão. Fortaleçam-se no... Não há como nós nos fortalecermos em nossa própria força. Como eu queria que vocês entendessem isso. Não tem como você se fortalecer na tua própria força, somente na força do Senhor. Todas as vezes que você stand up, ou que você tentar se segurar em suas forças, você vai estar baixo, porque não há força em nós que possa resistir contra as ciladas do inimigo. Porque se houvesse força em mim que pudesse resistir a ele, aos ciladas do inimigo, Jesus Cristo não precisava vir na terra. Eu só posso me fortalecer no Senhor. Eu só posso stand up against the devil no Senhor. Eu só posso segurar isso na força e no poder do Senhor. Agora a Bíblia diz que é para se fortalecer no Senhor e no seu poder. Ou seja, Deus tem poder. Então, não é simplesmente eu dizer, estou no Senhor, eu também tenho que me fortalecer, que me segurar ou estar na força do poder de Deus. Ou seja, dentro do poder, vamos olhar isso como uma forma... Em um mundo, no mundo espiritual, o mundo espiritual não é o mundo físico que estamos aqui. No mundo espiritual nós recebemos ataques. Esses ataques estão vindo agora. Por exemplo,
Um exemplo que eu estou dando, não tem ataque nenhum vindo agora, mas um exemplo que eu estou dando. Vem um ataque sobre a vida do Rolando. Aí Deus levanta a Amanda e fala assim, levanta e ora pelo Rolando. E ela levanta na força do Senhor e ela diz assim, eu destruo agora todo ataque contra a vida do meu esposo. Há uma palavra no poder de Deus que foi lançada no mundo espiritual e foi retirado esse ataque. E foi cortado esse ataque. Está aqui, igreja? Amém. Agora, se eu faço isso nas minhas forças, eu vou destruir em vez de ajustar. Ok? Vamos agora voltar a picture de novo. E a Amanda agora vai fazer sem estar no Senhor. Agora ela vai olhar como Amanda. Amanda, Rolando, que negócio é esse de ataque, rapaz? Vai, vamos embora. E ela começa agora a pelejar. E ela começa agora a lidar. Quando na hora ela tinha que ter feito através do Senhor, no poder do Senhor. O que nós fazemos errado, nós queremos resolver as coisas com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas com a nossa própria força. E nós não usamos o que Deus deixou para nós. Está aqui, igreja. Versículo 11 fala sobre uma armadura. Essa armadura não é minha e não é sua. Essa armadura é de quem? De Deus. Diga assim, a armadura é de Deus. Eu visito vários lugares. Eu vou casa de pastores, família, todo mundo, até do meu próprio pai. Muitas casas, recebo honras. Um amigo, quando não tiver muito tempo, ele te dá honra, não é verdade? Uau, você chegou, agora no Natal, alguns irmãos vão ver outros irmãos. Uau, quantos tempos sem se ver. Mas eu nunca cheguei numa casa onde estivesse essa pessoa dita assim, olha, essa roupa aqui é minha roupa e eu deixei separada para você. Imagina comigo aqui, que eu vou na casa do presidente Obama. E eu chego lá, o presidente Obama, ele se apresenta com uma roupa. Diante das câmaras, diante da mídia, diante do povo, diante de todos. E agora eu chego lá e ele fala assim, ô Josué, aqui está essa roupa. E nesse momento eu quero que você use, você veio à minha casa, eu quero que você use a minha roupa. Para que ele vai querer que eu use a roupa dele? Vamos pensar comigo aqui. Para mim ter autoridade, para mim ser parecido com ele. Para mim usar com palavras de autoridade como ele usa. Essa roupa, essa armadura é para quem? Para os filhos de Deus, para mim, para você. Quantas pessoas, eu posso dizer assim, quantas igrejas que hoje não querem usar a armadura de Deus, diz, não, essa aí é a de Deus. E Deus está dizendo assim, usa a minha armadura, para quê? Para ir contra as ciladas, para ir contra as fechadas do inimigo, para ir contra todo esse império de potestade, principados, usa a minha armadura. Eu soube de uma igreja agora grande, a igreja está crescendo, a igreja estão divulgando, mas quando alguém fala em língua estranha, essas pessoas têm que ser retiradas. Eu ainda não sei como tem igreja assim hoje. E a Bíblia diz, não extingueis o meu espírito, e muitas pessoas sendo ensinadas errado ainda, vem arremedando língua estranha. Errando atrás do líder, escuta a palavra do Senhor quando ela diz assim, um cego guiando outro cego, vão os dois por buraco. Aquilo que eu não entendo, eu vou procurar entender. Mas eu jamais vou brincar com as coisas de Deus. Escuta, a armadura é para mim e para você. E quando Deus está falando assim, filho, use a minha armadura, Ele está dizendo assim, a autoridade, aonde Jesus entra dizendo, eu tenho autoridade, eu conquistei a autoridade, e esta autoridade hoje está sobre a igreja. Usem a minha armadura. Quando o diabo te olhar, ele não vai ver você, ele vai ver eu através da armadura, porque ele reconhece a armadura de Deus. Amém, glória a Deus. Mas para usar a armadura de Deus, nós precisamos estar como, pastor? Em comunhão com o sangue. Qual é o requisito, Deus? Em comunhão comigo através do meu filho. Rapaz, Deus, eu quero colocar a armadura
mas não entra. Não passa, Deus. O que é que não passa? É por causa do pecado que não deixa passar. Ah, pai, mas eu quero colocar armadura, pai. Mas não encaixa, pai, não vai. Por quê, pai? Porque eu não creio. Não passa. Pai, mas eu quero colocar esse capacete, mas não encaixa, pai. É porque eu não consigo crer, Senhor. É porque eu não estou vendo com o olho físico, então eu não consigo crer, Jesus. Primeiro ponto para não poder usar a armadura de Deus, não crer. Se eu não creio, como eu vou usar a armadura? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu queria muito servir ao exército. Mas eu tinha uma companhia na época. E eu sabia que se eu entrasse para a companhia, eu não poderia fazer, eu entrasse para o exército, eu não poderia continuar minha companhia. Então eu arrumei uma forma de escapar do exército. O general lá, o pessoal que me atendeu lá, ele viu que eu queria, mas não podia, e ele me liberou. Mas sabe para que eu queria usar? Para que eu queria estar no exército? Primeiro para aprender a guerrear, porque lá você aprende muitas coisas. E outra para usar o quê? A farda. Por que muitos jovens hoje querem ir para lá? Por que muitos jovens querem ir para a polícia? Para usar a farda. Ontem eu entrei num restaurante, tinha 3 policiais com uma farda. Quando eles entram no restaurante, eu respeito. Por quê? Porque há uma farda. Por quê? Porque a autoridade daquela farda. Todos reconhecem a autoridade. Um policial pode chegar aqui, entrar aqui na igreja, que é paisano, e ele chegar com nós aqui, não falar que ele é policial, e nós não vamos nem entender, mas se ele entra aqui com a farda, é outro respeito. Como que nós vamos nos apresentar diante dos problemas se não estamos usando a farda? A armadura de Deus ela é composta de 6 elementos. Vamos lá, rapidinho? Número 1. Cinto da verdade. O que acontece se tirar as calças? A minha que a calça, que eu estou gordinho, então a calça está justa. Mas se tirar o cinto, o que acontece? As calças caem. Outra, o que você carrega no cinturão? Quem é um policial que tem um cinturão, o que ele carrega? Tudo no cinturão. Você já viu? Tudo no cinturão. A arma, as coisas, tudo, o radinho dele, tudo está no cinturão. Sem o cinto não tem como segurar o armamento. E o cinto é o quê, pastor? O cinto fala da verdade. Ou seja, se não estiver em verdade, está sem cinto, está sem calça, meu amigo. Pode falar, não? Pode falar mesmo, não? Eu estou de cinto. Estou de cinto. Mas está em mentira com a casa, com a família, com a esposa, com os filhos. Está sem cinto. Está sem calça. Eu estou de cinto, ministério. Mas está em mentira. Quantos pastores, líderes hoje, que estão sem calça no púlpito? Quantos pais hoje que estão sem calça no púlpito? Porque não existe um pastor ou um líder que não passe por prova. E a maioria pode dizer assim, eu não aguentei. Porque tem um preço para pagar. Uma pessoa, quando eu estive sentado aí no lugar de vocês, não que eu diferencie alguma coisa em relação ao amor de Deus, o mesmo amor de Deus que está aqui, está aí. Mas quando eu estava sentado aí, eu não entendia o que é estar aqui. Eu não estou falando da responsabilidade de estar atrás de um business, porque eu já estou atrás de business há muitos anos. Eu comecei cedo na minha carreira de business, de negócios, de empresas. Mas no mundo espiritual, igreja não tem nada parecido com relação a business. Isso aqui tem um mundo espiritual fortíssimo por trás. Há uma guerra do inimigo traçada. Eu vou derrubar esse líder. E não tem. Aí você diz assim, mas pastor, eu passo muita luta, muito problema, pastor. Não aguento, o senhor não tem a aprovação que eu tenho. Coloca as calças. Segura com o cinto apertadinho. O cinto segura até a barriga. Não é assim? Não é assim, não? Olha para os homens, a mulher não.
O cinto segura até a barriga. Nós temos que conseguir segurar nossas emoções. Fala para o teu irmão do lado. Segura aí, viu? Não é fácil não, mas segura aí. Homem não é aquele que enfrenta tudo no peito, não. Homem é aquele que baixa a cabeça, que sabe reconhecer, que sabe a hora de falar. Homem não é aquele que é machista, não. Homem é aquele que sabe se curvar, que é submisso. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? É porque o trigo, ele se prostra e o joio, stand up. Quando vem a tempestade, o trigo... E o joio fica ali, ó, firme. Essa é a diferença. Segura as causas. Verdade. Se você não puder segurar o teu armamento, então você não está em verdade. Ande em verdade. Eu não estou dizendo para você ser um ignorante, ou ser um fanático, ou não aceitar, ou então ficar querendo procurar cinto na calça dos outros. Cuide do cinto na tua calça. Não é verdade? Sabe daquela história da mulher que olhava para a vizinha e dizia assim, essa mulher não lava roupa, não lava roupa, não lava roupa. Um dia o marido dela chegou e disse, mas limpa o seu vidro. Ela estava olhando a roupa através do vidro dela que estava sujo. Então nós temos que cuidar quando nós estamos preocupados com o cinto dos outros. Preocupe com o teu cinto, meu amado. Preocupe com a tua vida. Preocupe em manter a tua vida em verdade com o Senhor. Número 2, couraça da justiça. Essa couraça, ela protege o nosso peito, ela protege o nosso coração. Eu não posso entrar em tudo isso, mas eu vou falar mais na semana que vem sobre isso. Terceiro, botas do Evangelho. As botas, as sandálias. Aqui nós falamos da botas, ela entra em uma proteção embaixo dos pés, aonde você pode andar sobre as britas, sobre o fogo, e ela não vai queimar o teu pé. Essas botas nós precisamos. Quando nós chegamos no altar, diante da presença de Deus, a bota fala de outra situação, ela fala do poder, ela fala que nós devemos arrancar as nossas sandálias, e agora nós estamos diante de Deus, ou seja, arranque todo o poder, arranque todo eu, todo homem, e entre em submissão comigo, mas para sair ao mundo, nós devemos estar com as sandálias nos pés. Para pregar o Evangelho, nós temos que calçar essas sandálias. Ou seja, significa que não há impedimento. Eu posso ir nas montanhas, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá, eu posso ir aonde for para pregar o Evangelho. Eu tenho um compromisso de falar do Evangelho. Número 4, escudo da fé. Tudo é pela fé. Irmão, você está curado. Pá! Eu estava olhando agora a viagem que era para mim ir para a Índia com o pastor Maldonado. E trouxeram uma jovem, e aquela jovem estava cheia do poder de Deus. E ele de longe, ele levantou a mão e receba o nome de Jesus. E a moça voou longe lá para trás. E algumas pessoas falam assim, não, aquilo ali é programado. É através do... Ele tocou nela? Não tocou. No Brasil eu estava agora, e tinha muita gente para orar, e uma moça chegou e estava no horário, e Deus me falou sobre algo espiritual na vida dela, e eu falei, irmã, levanta as mãos, e ela, blum, lá atrás, de longe. O que é isso, pastor? Tocou? Não tocou. É fé. Sabe o que a fé fala? A fé é algo em distância, mas visto no agora. A fé é algo que você não está vendo com o olho físico. A fé é você ver no mundo espiritual. Se nós vamos interceder, nós temos que interceder pela fé. Ou seja, eu tenho que ver através da fé o que está acontecendo no mundo espiritual. E agora eu vou interceder por isso. Agora eu vou interceder por aquilo. Agora eu vou interceder por aquilo. A fé, eu não tenho tempo de entrar nisso agora, mas a nossa própria companhia, quando eu fui comprar a companhia, Deus falou para mim assim, amanhã eu vou providenciar o dinheiro para você, fecha o negócio hoje. Isso tem que ser muita fé. Principalmente no meu estilo, porque eu gosto das coisas centradinhas. Mas quando Deus fala, Deus fala. Agora nós temos que ter discernimento para entender, porque tem muita gente inventando fé onde não é fé. Tem que estar em comunhão com Deus. E tem que entender isso. A fé você crê. Pastor, mas esse homem está dando um trabalho, pastor. Mas pelos olhos da fé eu vejo ele aqui, em nome de Jesus, salvo, batizado com o Espírito Santo, pregando o Evangelho. A fé é quando você vê uma pessoa entrando e Deus já mostra para você o futuro desta pessoa, através da fé. A fé é quando você vai lá na imigração, no consulado, buscar teu documento, teu visto, e você já está pela fé, já recebi. Eu estou indo lá só, mas você já está, a fé te alcançou aquilo. E no mundo espiritual é fé. Alguém está vendo Deus aqui? Não. Mas nós viemos aqui adorar quem? Deus.
Então é fé. Ah, mas Deus está lá? Deus está, eu vou lá adorar com os meus irmãos, com a minha família. É pela fé. Mas o inimigo, ele quer retirar a fé. E o escudo da fé, se você retirar o escudo da fé, não tem cristianismo. Diz a Bíblia que sem fé é impossível até de agradar a Deus. Está aqui, igreja? Número 5, capacete da salvação. Não retire o teu capacete da salvação. Não retire o teu capacete da salvação. No capacete, quando começa a vir as setas. Malúcia, não, Malúcia, você não é de Deus não, Malúcia. Você é isso. O diabo está falando para mim agora. Deixa, no nome de Jesus, sai, eu estou com o meu capacete aqui. Eu sou firme, sou de Jesus, sou comprada pelo sangue de Jesus. Não, você vai ser deportado. No nome de Jesus. Aonde o medo está, quando eu vou fazer libertação sobre o medo, eu arranco o medo e coloco o capacete. E eu falava com uma pessoa e fiz uma libertação sobre ela com medo. E quando essa pessoa voltou de novo, orando para ela ser cheia do Espírito Santo, uma semana depois eu falando com a pessoa e falando com a família da pessoa, é outra pessoa. Não tem mais medo. Liberto. E o capacete protege para não entrar. Protege a tua mente. Porque a tua mente é o maior campo de batalha do inimigo. É o maior campo de batalha do inimigo. É a tua e a minha mente. Se na tua mente ele penetrar, ele arrebenta com tudo. Diz um ditado em português, não sei se outros conhecem, mas a cabeça não ajuda o corpo. No mundo espiritual, nós vemos isso acontecer. Quando nós permitimos o inimigo plantar, agora o inimigo pode até mandar uma seta. Agora plantar um ninho de passarinho, como diz Salomão, na cabeça, isso não pode acontecer. Nós que dominamos a nossa vida. Eu não aceito pensamento maligno. Eu não aceito depressão. Eu não aceito. Ai, mas eu estou tentando resolver com a minha força. Eu quero ver agora se eu vou tomar meia hora de adoração, se essa depressão vai ficar. Mas não fica mesmo, amado. Vai embora. Então proteja a tua mente. Espada do Espírito. A espada é a única que você rebate e você ataca também. E a última é oração e súplicas. Porque se eu estou armado com o Senhor, eu me torno um arauto do Senhor. Se eu estou com a armadura de Deus, eu me torno um arauto do Senhor. Ou seja, com que autoridade o Josué Bayer vem e fala para um demônio sair? Fala para mim, fala. Hã? Se alguém está enganado com isso aí, então... Com que autoridade eu mando para um demônio sair? Vamos, irmão, alto? De Deus, amém? Com essa autoridade. Está aqui comigo, não? Então, isso é ser um orador, isso é falar, isso é ser um arauto, isso é proclamar a palavra de Deus, isso é o que nós temos que fazer. Se eu estou com a armadura, se Deus me mandou usar, é porque é para me levantar diante dos meus problemas e dizer assim, não é na minha força, mas é na do Senhor. Problema, sai da minha frente que eu vou passar. Aleluia. Precisamos ser homens e mulheres de verdade. Mas lembre-se de uma coisa, e por isso que eu centrei mais nessa área. Sem o cinto, não tem arma nenhuma. Se não estiver em verdade, não tem arma. Há preços que têm que ser pagos para estar em verdade. Preços que machucam, preços de perda, que tem que estar para estar em verdade. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nunca mais se sinta culpado de participar do sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Existem chamados diferentes. Existe o chamado para ser pastor, existe o chamado para ser isso, para ser aquilo, mas você tem um chamado para estar na tua família, ou como esposa, ou como esposo, ou como pastor da tua casa. Esse chamado é teu. E se você não estiver em comunhão com o sangue de Jesus, você não pode participar ou estar em segurança. Com os teus olhos fechados, diga comigo, Jesus Cristo. Nesse momento, vamos falar alto, vamos colocar de pé com os olhos fechados. Eu quero que você fale em posição de guerra. Eu acabei de te dar motivo para você eliminar todo o pensamento do inimigo dizendo que você não é filho de Deus.